Boa noite, concurseira aqui do Concurseiro Mossoroense, turma Conhecimentos Pedagógicos e Didática, questões para professor. Hoje, nossa aula número 4, estamos aqui entusiasmados, né? E na perspectiva de rememorar, reforçar e reafirmar os nossos conhecimentos pedagógicos e os nossos, né, conceitos e contextualizações em didática. Vamos lá. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Sempre iniciamos com aquela reflexão, né, aquela introdução necessária para que a gente não perca o pique, para que a gente não perca a nosso entusiasmo e o nosso foco, né? O nosso foco na conquista aí do resultado de uma vaga para professor do município ou do estado, ou quem sabe as duas, né? Então, vamos lá, atentos. Hoje trouxe para vocês aqui essa imagem, né? Imagem muito conhecida de uma obra literária muito conhecida, Alice no País das Maravilhas, né? É um texto bastante filosófico, é um texto que traz muitas reflexões sobre a condição humana. E hoje, só para temperar um pouquinho a nossa introdução, eu trouxe o trecho, né, que Alice encontra o gato na estrada e ocorre o seguinte diálogo, né? Você pode me ajudar? Gato, sim, pois não. Para onde vai essa estrada? Gato, para onde você quer ir? Alice, eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque nós, né, essa introdução é um texto totalmente conhecido, muito batido, mas é um texto extremamente filosófico para, né, quem está aí na busca de um propósito, quem está almejando um resultado, né? Nós precisamos definir o que realmente eu quero para poder desbravarmos aí os caminhos. São muitos caminhos, gente, né? São muitos caminhos. Turma online, turma conceitual, turma de questões, né? Mentorias, os estudantes fazendo o seu cronograma de estudo, pessoas aí abdicando de algumas questões. Eu sempre digo nas minhas aulas, não abdiquem de tudo, né? Tire um momentozinho para a felicidade, tire um momentozinho para curtir a vida, a família, mas isso não impede de que você organize seu cronograma de estudo, né? Desenvolva uma estratégia, encontre um caminho, o caminho sempre pela compreensão. Eu falo da minha área, obviamente, conhecimentos pedagógicos, é importante que você compreenda, não só memorize, as dicas são importantíssimas, os macetes, os mnemônicos, mas a compreensão sobre o que está consubstanciando cada questão é indispensável para a aquisição da vaga e para o posterior, né? Depois da grande conquista, a gente conseguir ser um profissional respeitado, gabaritado, né? Um profissional que realmente atenda às expectativas daquele público que ele vai trabalhar. Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Então, questão 39 e 40. Esse texto, né, nós paramos na questão 38 da aula passada. Esse texto ele vai embasar as duas questões, a questão 40, né, e a questão 39. O texto a seguir contextualiza as questões 39 e 40. O planejamento trata-se de um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente,
articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Deste modo, o plano de aula bem estruturado favorece a organização do trabalho didático e estabelece uma metodologia facilitada com ordem de execução, no qual, sem dúvidas, poderá influenciar nos futuros resultados de ensino-aprendizagem que professores e alunos estarão submetidos. Sob essa linha de pensamento, é imprescindível que integrantes da equipe escolar planejem as atividades e evitem o improviso. Ao planejar suas atividades, devem preocupar-se em respeitar a realidade dos alunos e buscar a aprendizagem significativa como objetivo principal de suas ações. O comprometimento com a qualidade também é o fator-chave para o profissional que visa desenvolver sua prática de maneira efetiva. Os principais elementos que constituem o plano de aula são objetivos, conteúdos, procedimentos de ensino e avaliação. Esse é um texto altamente, didático de Libânio, está resumindo, a importância do planejamento. Então, vamos lá. Questão 39. Considerando o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudes de atuação social, organizadas pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida, infere-se que trata do elemento da constituição do plano de aula. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. A afirmativa está tratando de avaliação, está definindo os objetivos, está falando dos conteúdos ou dos procedimentos didáticos? A, B, C ou D? Mais alguém? Gente, o que são conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, valores, atitudes? São realmente os conteúdos. Conteúdo não são só conceitos, conhecimentos, mas também habilidades, hábitos, valores, atitudes, todos correlacionados a uma vivência social. Então, parabéns, vocês acertaram. Esse tipo de questão é um tipo de questão excelente para o concurseiro que estuda, porque ele rememora, ele traz no seu comando, ele traz no seu preâmbulo a própria resposta. Uma leitura mais atenta leva à conquista da questão. Questão número 40. Lá naquele texto inicial de Libânio, tem elementos que vão também fornecer base para responder essa questão, que ela é mais complexa, porque primeiro você vai ler as alternativas, verdadeiras ou falsas, e depois marcar corretamente. Em relação ao plano de aula do docente, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. A avaliação deverá ser realizada somente no final de cada aula, podendo ser informal para fins diagnósticos ou formal para atribuição de notas. Falso ou verdadeiro? Deve-se considerar a objetividade, ou seja, a correspondência do plano com a realidade a que vai aplicar. Deve haver coerência entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, conteúdos, métodos e avaliação. Os objetivos gerais se referem ao que o professor espera da assimilação de conhecimentos e habilidades, fatos, conceitos, ideias, relações técnicas de estudo.
e que irá discriminar a forma como que o professor pode avaliar. O desenvolvimento metodológico irá detalhar a preparação e a introdução do assunto. Desenvolvimento, sistematização e aplicação. Métodos com que o professor irá desenvolver para alcançar os objetivos propostos. É um guia de orientação, pois neles são estabelecidos as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Possui uma ordem sequencial e progressiva. Deve ter flexibilidade, pois no decorrer das aulas o plano irá obrigatoriamente passando por adaptações em função das situações específicas, faltou um S aí, de cada classe. Qual é a sequência correta? Apenas a terceira, na alternativa A, apenas duas seriam verdadeiras, a terceira e a última afirmação. Na B, na B, seria o contrário, a terceira e a última seriam as falsas. A letra C, né? A primeira e a terceira seriam as falsas, e na letra D, apenas a primeira e a terceira seriam verdadeiras. Esse tipo de questão eu considero, né, da forma como está estruturada aqui, ela merece uma leitura muito criteriosa, né, que vocês vão, com certeza, acertar, mas vocês estão indo de C, a primeira falsa, né, a segunda verdadeira, terceira falsa e as duas últimas verdadeiras. Vamos ver. Vocês acertaram, né? Vocês estão estudando, parabéns. É preciso ter muito cuidado, né? Porque alguns termos podem levar, né, a pensar na realidade, no que é feito no dia a dia, que às vezes não combina com a realidade. Porque a primeira é falsa. Essa palavra somente já chama a atenção do concurseiro para aquilo que não é o correto. Em educação não tem o somente, não isola, não restringe muito. A avaliação deverá ser realizada somente no final da aula, podendo ser informal para o diagnóstico ou formal para a nota, né? Não, a avaliação ela é contínua, processual, mediadora, qualitativa, com os aspectos prevalecendo os quantitativos sobre os qualitativos, aliás, sobre os quantitativos. Segunda afirmativa. Deve-se considerar a objetividade, a correspondência do plano, né, com a realidade que se vai aplicar. Coerência, a gente lembra que as características de um bom plano, flexibilidade, coesão e coerência, né? Essas são as características de um plano que salta, né, aos olhos, que saltam nas características de um bom plano. Os objetivos gerais que se referem ao professor, né? Aí não, né, gente? Os objetivos gerais não é sobre aquilo que o professor espera do aluno, que é tangível, não é aquilo que o professor pode discriminar. Nas minhas aulas eu falo muito, o objetivo geral, ele é amplo. A grosso modo, ele é quase aquilo que você não atinge numa aula. Por exemplo, formar o pensamento crítico do aluno. É algo que você vai perseguir sempre. Isso é um objetivo geral. Ele não é tangível do ponto de vista do aluno. Ele é o objetivo da instituição, ele é o objetivo da própria etapa, né, da educação, ele é um objetivo amplo, o nome já diz, geral. O objetivo específico é formar o cidadão crítico, fazer com que o aluno possa ler nas entrelinhas de um texto, aí é uma coisa mais específica, né? Mas os objetivos gerais, eles não são assimiláveis totalmente, principalmente nas aulas pelos alunos, eles são processuais, eles são conseguidos de uma forma
a longo prazo, eles são abrangentes, eles concorrem de várias outras conquistas dos alunos, né? Então, atentos para essa questão sobre o objetivo geral e objetivo específico. O objetivo específico, ele é tangível, ele é gradativo, ele pode ser verificado. O objetivo geral é mais difícil de ser verificado, né? A formar o leitor competente, formar o hábito da leitura, formar o cidadão crítico, são objetivos amplos, mais difíceis, menos tangíveis. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Aqui, o desenvolvimento metodológico irá detalhar a preparação, a introdução do assunto, né? Desenvolvendo a sistematização e aplicação de métodos que o professor irá aplicar, com certeza. A metodologia ela tem que estar clara, passo a passo, a ponto, alguns teóricos falam, de ser reproduzido por uma outra pessoa, né? E na questão, na última afirmação, é um guia de orientação. O plano é um guia de orientação, né? Perfeito. 41. Vasconcelos descreve essas funções como definição negativa do papel. Não é, ou não deveria ser. Não é fiscal de professor, não é dedo duro que entrega os professores para a direção ou mantenedora, não é o pombo-correio que leva recado da direção para os professores e dos professores para a direção, não é coringa, tarifeiro, quebra-galho, salva-vidas, ajudante da direção, auxiliar da secretaria, enfermeiro, assistente social, etc. Não é tapa-buraco que fica às voltas com os relatórios e mais relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, mandando um monte de papéis para os professores preencherem, escola de papel. Não é de gabinete, que está longe da prática dos desafios efetivos dos educadores. Não é de cário, que tem dicas e soluções para todos os problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, receitas. Não é generalista, que entende quase nada de quase tudo. Contribuem para essa descrição negativa do pedagogo, exceto. Olha só, pessoal, essa questão. Contribuem para a descrição negativa do papel do pedagogo, exceto. Vamos lá. A definição específica do trabalho, distinguindo a competência das funções, de forma que cada integrante do grupo seja comprometido, assumindo com coerência e responsabilidade suas ações. B. A carência de ordem administrativa, material e humana existe no interior das escolas. A falta de planejamento e organização dos papéis, contribuindo para a descaracterização do pedagogo e, consequentemente, dos demais profissionais. C. A ocupação de um espaço amplo na unidade de ensino, tornando-se um ponto de apoio às demais funções da escola, constituindo-se, em sua maioria, de maneira burocrática, com os papéis de formas indefinidos e com caminhos dispersos. A diversidade de formação profissional, devido às reestruturações sofridas ao curso de pedagogia ao longo do tempo, em muitos casos, limita a ação desse profissional no campo educacional atual, sendo necessário criar espaços para estudos no próprio ambiente de trabalho, buscando na teoria, a partir da prática, responder às questões relevantes ao seu papel na escola. O que essa questão está pedindo? Aqui, no caso, já é uma questão para pedagogo, vocês estão vendo, né? O que essa questão está pedindo de você, candidato? Qual é a exceção? O comando da questão pede uma exceção. Uma exceção a quê? Uhum.
2 pessoas indo de letra A. Mais alguém? Tem pouca gente se arriscando hoje. Pois é, pessoal, é a letra A. Ele fala de tudo que o pedagogo não deve ser na escola. Tapa buraco, moleque de recado, faz tudo, cara, aquele que dá dicas para tudo, para resolver os problemas, etc. E ele diz: contribui para esse pensamento, exceto, né? O que contribui para esse pensamento, descrito por Vasconcelos, é o que é errado. A exceção é o que é certo. E o que é certo? A definição da especificidade do pedagogo. Né? Ele não é uma pessoa que tira cópia, ele não é, apesar de fazer essas funções, não que o impede de fazer essas funções dentro da escola, né? Mas o pedagogo ele tem uma função específica, né? Ele tem suas responsabilidades no estado do Rio Grande do Norte, né? O coordenador pedagógico e, por tabela, os suportes pedagógicos, eles têm as suas funções descritas na Lei 585. Então, é importante. E por que os concursos cobram esse conteúdo? Para que não haja uma disfunção, desvio de função, um baixo aproveitamento desse profissional dentro da escola. É o que faz tudo e não faz nada, né? E ainda é xingado dentro da escola. Então, parabéns, né? Vocês acertaram aí a questão. Esse texto agora para questões 42 e 43. De acordo com Paro, né, Vitor Paro, a escola do século XXI deve ter o compromisso de efetivar a educação para todos com qualidade. Isso passa por mecanismos de gestão que viabilizem a democratização das suas relações com a comunidade interna e externa, através da participação de todos os envolvidos, por meio das instâncias colegiadas. Conselho escolar, conselho de classe, associação de pais, né, pais, mestres e funcionários, e grêmio estudantil. Princípios passaram a ser priorizados no discurso sobre gestão democrática, e que, por meio das quais todos participam das decisões a serem tomadas em benefício da escola, desde a escolha e compra da merenda escolar até a participação na elaboração do PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. O professor pedagogo tem posição relevante no espaço e organização do trabalho pedagógico, sendo articulador no processo de formação cultural que ocorre no interior da escola. Considerando as informações supracitadas, destaca-se a atuação do conselho escolar nas decisões tomadas no cotidiano escolar, tendo o professor pedagogo a função de, exceto, a realizar a gestão pedagógica em uma perspectiva democrática e coletiva, de acordo com as propostas educacionais contidas no PPP da escola. B. Participar do conselho escolar, subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico escolar. C. Propiciar o desenvolvimento da representatividade dos alunos e sua participação nos diversos momentos, ampliando os espaços de participação e de democratização das relações e de acesso ao saber da comunidade escolar. D. Assumir o papel de coordenador das atividades gerais do Conselho, estabelecendo políticas e diretrizes norteadoras da organização do trabalho pedagógico, a partir dos interesses e expectativas históricos sociais e em consonância com as orientações da Secretaria de Estado da Educação, bem como a legislação vigente.
Muita atenção, porque a questão está pedindo o quê? A função do professor pedagogo, exceto. Qual a exceção? Aquilo que não é função do professor pedagogo. A, B, C ou D? Isso, gente. Não é papel do pedagogo assumir o conselho escolar. Assumir ser o coordenador do conselho escolar. Geralmente, por ser a pessoa experiente dentro da escola, ser a pessoa que se articula com todos os segmentos, geralmente ele é tomado por essa função. Mas não é no conselho escolar, né? Depois de que todos os membros, o conselho escolar é um órgão colegiado, onde participam todos os segmentos da escola, pais, funcionários, estudantes e professores, né? Juntamente com a gestão, o diretor da escola, que é um membro nato, ele não precisa ser escolhido para ser o representante, ele naturalmente está lá, né? Mas quem coordena, quem é o presidente do conselho escolar, não tem que necessariamente ser o diretor, até que ele não pode ser, né? E geralmente querem colocar essa função para o coordenador. E não, pode ser um aluno, pode ser um pai, pode ser um funcionário, pode ser um professor, deve ser se diversificar. Não é função do pedagogo da escola assumir, coordenar o conselho escolar. Parabéns, vocês acertaram. Essa questão está presente, né, esse tipo de pergunta, de questão, porque acontece bastante, por ele ser mais, ele transitar mais na escola, ser uma pessoa mais experiente, no sentido pedagógico, acharem que o supervisor, que o coordenador, que o pedagogo deva assumir as questões do conselho escolar. As atribuições do conselho escolar são definidas em função das condições reais da escola, da organização do próprio conselho e das competências dos profissionais em exercício na unidade escolar. Não se trata de uma função do conselho escolar. A. Analisar e deliberar sobre projetos elaborados e ou em execução por parte dos segmentos que compõem a comunidade escolar, no sentido de avaliar sua importância no processo educativo. B. Elaborar a proposta pedagógica curricular, o documento da instituição de ensino que fundamenta e sistematiza a organização do conhecimento no currículo com base no seu projeto político-pedagógico. C. Articular ações com segmentos da sociedade que possam contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, sem se sobrepor, suprimir as responsabilidades pedagógicas dos profissionais que atuam no estabelecimento de ensino. D. Analisar e propor alternativas de resolução, né, alternativas de solução a questões de natureza pedagógica, administrativa e financeira, detectadas pelo próprio conselho escolar, bem como as encaminhadas por escrito pelos diferentes participantes da comunidade escolar no âmbito da sua competência. O que não é, dessas 4 alternativas, uma função do conselho escolar? A, B, C ou D? Gente, que orgulho, né? Essa não é uma questão muito fácil. A alternativa B, com certeza. Não é tarefa do conselho escolar elaborar a proposta pedagógica curricular da escola. É tarefa do conselho escolar articular com toda a comunidade escolar a construção do PPP. Agora, a própria alternativa C,
né? Ela está dizendo que o Conselho não pode se sobrepor às responsabilidades pedagógicas dos profissionais. Quem tem a competência técnica de elaborar o currículo, né, ele pode até passar pela apreciação do Conselho, mas não é atribuição do Conselho elaborar a proposta pedagógica da escola. E não é uma construção epistemológica fácil de fazer, porque a gente escuta muito, nós escutamos muito que tudo passa pelo conselho, tudo passa pelo conselho escolar. Mas ele não tem, né, a obrigatoriedade, né, a competência de fazer, de elaborar a proposta pedagógica da escola. Pode participar, claro, tem professores lá, compondo o conselho, ele deve apreciar, acompanhar, porque o conselho ele é consultivo, ele é colaborativo, mas ele não tem essa função específica, né? Aí, na alternativa D, está dizendo, ele analisa, propõe alternativas, né? De natureza pedagógica também, porque tem professores compondo o conselho, mas a construção da proposta é da equipe pedagógica da escola, professores e equipe pedagógica em, né, discussão a partir dos documentos normativos e dos autores, né, referência. A Base Nacional Comum Curricular é um dos documentos mais importantes e desafiadores da educação no país, que provocou transformações profundas na educação básica. Compreender seus princípios é crucial para que as práticas sugeridas sejam aplicadas de forma eficiente no contexto pedagógico, dentro e fora da sala de aula. Desde a sua criação, os currículos têm mudado e se adaptado, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Sobre as competências presentes da BNCC, afirmar-lhe a alternativa é incorreta. A BNCC traz 5 competências gerais que devem estar presentes ao longo de toda a educação básica e competências específicas para cada área do conhecimento. B. A BNCC define competência como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. C. As competências da base direcionam para uma educação integral, capaz de contemplar todas as dimensões da formação do aluno, com valores e atitudes que estimulam a transformação da sociedade de forma mais justa e sustentável. D. As competências presentes na base são essenciais para que os jovens se desenvolvam, tanto no âmbito cognitivo e intelectual, quanto em suas relações pessoais e no autoconhecimento, pois apontam para necessidades da vida cotidiana, como o exercício da autonomia, a valorização da cultura e o estímulo do pensamento crítico. Questão facílima, todo mundo aqui acertando, né, pessoal? Por favor. Né? O estudo mínimo da BNCC, ele vai fazer com que o candidato resolva essa questão, né, na hora. Por quê? Né? Alternativa A, porque a BNCC, ela traz o estudo por competências, ela não traz a relação o currículo por lista de conteúdo. E, introduzindo, né, o seu estudo por competência, ela define quantas, gente? Me diga aí, por favor. 10, né? Bianca está falando aqui. 10 competências básicas, gerais, para toda a educação básica. As 10 competências, elas devem ser, são gerais, olha só, objetivo geral. Elas são construídas ao longo de toda a educação básica, a partir da educação infantil até o final do ensino médio. Né? Então, o N da BNCC é de nacional, né? A Base Nacional traz 10 competências básicas que vão orientar
A construção dos currículos dos sistemas de ensino, estaduais e municipais, e do Distrito Federal. Gente, se ela é uma questão de concurso, a BNCC não é um currículo. A BNCC não substitui um currículo. Ela é uma base, o nome já diz, Base Nacional Comum Curricular. Ela é uma base que orienta a construção dos currículos. Por isso, tendo como base a BNCC, o currículo potiguar, ou seja, o currículo do Rio Grande do Norte, ele traz mais duas, ele acrescenta mais duas competências às 10 que a nacional traz, porque ele é a base. Não pode deixar nenhuma das 10 competências da base nacional de fora, os currículos estaduais e municipais aí pelo Brasil afora. Mas eles podem sim acrescentar, e foi isso que o Estado do Rio Grande do Norte fez. Acrescentou aquelas 10 competências mais duas, né? Uma ligada à questão da valorização de todos os tipos de vida, ecossistemas, e outra relacionada à questão da acessibilidade, né, das tecnologias assistivas. Já tem uma competência sobre tecnologias no geral. O currículo do Rio Grande do Norte trouxe uma sobre tecnologias assistivas. 10 na base nacional, 12 no currículo potiguar. Vamos lá. Questão 45. O projeto político-pedagógico, PPP, ou proposta pedagógica, é um instrumento orientador que toda instituição de ensino tem a responsabilidade de elaborar e executar, conforme o artigo 12 da 9.394/96, nossa LDB, né? Deve estabelecer as interações e as estratégias para o processo pedagógico a ser desenvolvido na escola. É uma ação pedagógica e política, que envolve todos os membros do corpo escolar. É o projeto maior da escola e deve ser construído pensando em todas as dimensões para que seja um plano global da instituição e aponte caminhos para a construção da sua identidade. Nessa perspectiva, a concepção do PPP deverá apresentar características. 1. Manter velado o compromisso com a formação do cidadão. 2. Preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico que guarde os conflitos e as contradições. 3. Explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os agentes educativos e no estímulo à participação de todos no projeto comum e coletivo. 4. Conter opções precisas na direção de superar problemas do decorrer do trabalho educativo voltado para uma realidade específica. Está correto que se afirma apenas em A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 2 e 3 ou D, 3 e 4. Vamos lá? A maioria indo de D e acertando, né? Com certeza, não é, né? Não é uma característica do PPP manter velado seu compromisso com a formação cidadã, né? Aí, gente, o que é que nos remete? Aquela dica número 1 que eu dei na aula 1 desse curso de questões, que a gente precisa ser um leitor fluente, ter um vocabulário amplo e entender as palavras no contexto. Manter velado pode ser que algum candidato não compreenda o sentido de manter velado. Manter velado é camuflado, escondido, né?
Então, o PPP ele tem que deixar claro o seu compromisso com a formação da cidadania e não manter velado. Mas, se porventura não é o caso de vocês, tenham plena certeza, desconhecer o significado da expressão manter velado, isso pode gerar uma dúvida e até um erro na resolução da questão. Então, manter velado o compromisso com a formação cidadã não é uma característica do PPP. Pelo contrário, se o PPP tem que seguir os princípios, as diretrizes curriculares, os documentos normativos, a LDB, um dos princípios é a formação para a cidadania. 2, preocupar-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que guarde os conflitos e as contradições. Da mesma forma, o PPP ele não está na escola para mascarar a realidade, para guardar os conflitos, omitir as dificuldades. Não é uma cara, pelo contrário. Na hora da elaboração do PPP, uma das estratégias utilizadas é aquela, né, chamada FOFA, né, FOFA, forças, né, ameaças, fraquezas e oportunidades. Né? Vai ter que listar todas as forças. As forças é aquilo que você tem de bom, de importante na escola que você pode utilizar. Né? Oportunidade também é aquilo que surge de fora, que você pode agarrar e utilizar, né, para aplacar as ameaças. Ameaças são coisas que são externas à escola, que você não pode resolver. Por exemplo, a violência. A escola não tem o papel de resolver a violência, mas ela pode pegar uma oportunidade de parcerias e trabalhar para amenizar essa ameaça. Então, se essas ameaças, e o outro F é da fraqueza, né? Se as fraquezas não estiverem bem delineadas no PPP da escola, você não tem como usar as oportunidades para fortalecer, para alterar essas fraquezas. Então, não é papel. Muita gente faz aquele documento lindo, tudo é maravilhoso, não há contradição, não há conflito, não há dificuldade pedagógica, e o PPP é aquela coisa. Não, né? Você precisa, a parte operacional do PPP, ele contém 3 partes, a questão de concurso, né? Os marcos, né? O marco situacional, que é o diagnóstico, o marco referencial, que são as leis, os conceitos, os autores que respaldam o PPP da escola, e o marco operacional, que é o plano de ação. Esse marco operacional, essas ações, essas metas, elas são organizadas em função das fraquezas que você detectou. Se você diz que tudo está ótimo, você não vai estabelecer meta para melhorar nada, já está tudo bom, né? Então, essa questão, ela traz aquela preocupação que eu tenho sempre quando eu inicio minhas aulas, do concurseiro ter um universo vocabular amplo, entender as palavras que estão ali, porque às vezes eles não vão colocar, às vezes tão claramente, que é para testar também o conhecimento, né, linguístico do concurseiro. Então, manter velado o compromisso com a formação do cidadão não é característica do PPP, é guardar os conflitos, né, saídas, encobrir conflitos também não é a tarefa do PPP. O que é característica do PPP? Explicitar os princípios, baseado na autonomia, na solidariedade e tal. A 4, conter opções para superar problemas. Se você vai dizer as opções para superar os problemas, você vai dizer quais são os problemas. Ok, gente? Então, é isso aí. O trabalho com diversidade cultural se dá a cada instante. Exige que a escola alimente uma cultura de paz, baseada na tolerância, no respeito aos direitos humanos e da noção de cidadania compartilhada por todos. O aprendizado não ocorrerá por discursos, e sim
em um cotidiano em que uns não sejam mais diferentes do que os outros. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural é atuar sobre um dos mecanismos de discriminação e exclusão, entraves à plenitude da cidadania para todos e, portanto, para a própria nação. Texto retirado do PCN, Parâmetro Curricular Nacional, que, por sinal, não prescreveu. A BNCC está aí e o PCN perdeu o valor? Não, né? Só que os PCNs, eles não são documentos normativos obrigatórios. Eles são documentos que respaldam o trabalho, são referenciais, referências, né? Que respaldam o trabalho do professor. A BNCC tem um foco nas aprendizagens dos alunos. Diante do cenário escolar atual, percebe-se a necessidade de repensar as práticas escolares, para melhor atender a tais problemáticas que permeiam os muros das escolas, pensando nas possibilidades de mudanças. Dessa forma, são consideradas providências a serem tomadas para a valorização da diversidade cultural nas escolas, exceto a. As abordagens sobre a valorização da diversidade cultural nas escolas devem ser trabalhadas em sala de aula, partindo das séries iniciais, para que as crianças, desde a infância, se familiarizem com a temática, evitando, assim, possíveis estranhamentos. O melhor a se fazer é ficar em silêncio diante das discriminações, uma vez que tratar delas na sala de aula seria como acordar preconceitos adormecidos, provocando, então, um efeito contrário, aumentando ainda mais o preconceito quando tais situações acontecem. C. Cabe à escola reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos e, a partir deles, traçar estratégias pedagógicas no sentido de fundamentar o currículo no reconhecimento dessas diferenças, focando em um ensino que respeite a cultura de cada comunidade, bem como traçar um projeto pedagógico que atenda a todos sem exceção. D. Para a melhor interação dos indivíduos nas salas de aula, deve ser focado um currículo escolar, bem como uma pedagogia democrática, que deve, primeiramente, começar reconhecendo que os indivíduos são diferentes uns dos outros, que pensam e têm costumes diferentes, e que, quando entram na escola, já possuem um capital cultural construído anteriormente. A, B, C ou D? Essa é a letra B, gente, é da questão atual que vocês estão colocando? Ok. É uma questão muito fácil, né? O que eu chamo a atenção, né, já que é um curso sobre questões, eu tenho que falar das estruturas das questões, etc. É que, por ser um texto longo, certo? O candidato pode perder o foco da questão. Textos longos, o que eu sugiro? Leia grifando. Essa questão está pedindo a exceção. Ela fala de quê? Faça indagações à questão. Ela fala de quê? Ela fala da diversidade cultural. As diferentes culturas, modos de ser, pensar, existir e amar das pessoas. Certo? Então, o que não pode ser feito? Vocês marcaram a letra D, sabiamente. É não ficar em silêncio. Ah, eu não sou racista. Não adianta só eu não ser racista. Eu preciso combater o racismo na escola. Eu preciso combater a homofobia na escola. Eu preciso combater a misoginia na escola. Né? E aqui, por que a banca coloca uma alternativa como essa? Que, no meu entender, né, é esdrúxula, porque tem esse pensamento. Ah, meu Deus, é sempre bater nessa tecla dos coitadinhos, do mimimi, não sei o quê. Quanto mais se fala, mais o preconceito vem. Será? Né? Então, a banca pediu que você escolhesse a exceção. O que não se deve fazer na escola diante, né, lá do trabalho com a diversidade cultural. Não ficar em silêncio. Certo? Não ficar em silêncio. É você combater. O pedagogo responde
pela mediação, organização, integração e articulação do trabalho pedagógico. Portanto, sugere a própria compreensão de que ser pedagogo significa ter o domínio sistemático e intencional das formas, métodos, através dos quais se deve realizar o processo de formação cultural. Dermeval Saviani. Assim, se a pedagogia estuda as práticas educativas, tendo em vista explicar finalidades, objetivos sociopolíticos e formas de intervenção pedagógica para a educação, o pedagógico se expressa justamente na intencionalidade e no direcionamento dessa ação. Esse posicionamento é necessário porque as práticas educativas não se dão de forma isolada das relações sociais, políticas, culturais e econômicas da sociedade. Libânio. Considerando a função do professor pedagogo, não está correto o que se afirma em A. Cabe-lhes a tarefa de trabalhar os conteúdos de base científica, organizando-os nas formas e métodos mais propícios à sua efetiva assimilação por parte dos alunos. B. Seu papel encontra-se maximizado no processo educativo, agindo em todos os espaços para a garantia da efetivação de um projeto de escola que cumpra com sua função política, pedagógica e social. C. Atender à lógica tecnicista, na qual o pedagogo controla o trabalho dos professores em questões burocráticas e não de ensino e aprendizagem, ou recorre ao assistencialismo aos alunos e às famílias. D. A esse profissional não cabe mais a lógica economicista, reproduzindo a fragmentação das relações de trabalho, assim como acontece na dualização do profissional pedagogo em supervisor e orientador. Bom, questão fácil. Se você compreende o que é que ela está pedindo de você. Eu estou percebendo aqui que todo mundo, né, está compreendendo o que a questão está exigindo. Não é tarefa do pedagogo assumir esse trabalho de forma tecnicista, né? Eu só vou cobrar os diários, cobrar as notas. É também papel do pedagogo? É um dos, né? É acompanhar, não cobrar, né? Mas o papel do pedagogo é maximizado. Fala aqui uma questão, né? Ele está em todos os enlaces do processo educativo. O pedagogo, ele está trabalhando cientificamente, ele não é o faz-tudo da escola, não é o operador da máquina de cópia, apesar dele fazer esse trabalho também, ele não é. O trabalho do pedagogo ele é maximizado, permeando todas as relações epistemológica, cultural, social, né, da escola. Ok? Então, parabéns. Ao escolher a metodologia de ensino ideal para a escola, é possível colocar em prática sua missão, visão e valores implementados na aprendizagem dos alunos. Desse modo, eles são educados seguindo esses princípios, motivados pelo que a gestão acredita ser o melhor para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus estudantes. Portanto, a metodologia escolhida guiará os professores nesse processo, indicando as metodologias de ensino e, às vezes, até mesmo os recursos de aprendizagem. O Brasil tem um representante importante entre os teóricos da educação, Paulo Freire, 1921 a 1997. Foi um educador e filósofo brasileiro, reconhecido mundialmente por aquilo que se denominou de metodologia freiriana. Segundo o método freiriano, há 3 fases no processo de desenvolvimento do pensamento crítico. Considerando a informação dada, não representa uma das fases do pensamento de desenvolvimento do processo,
de desenvolvimento do pensamento crítico na metodologia freiriana. A problematização é quando a visão crítica começa a tomar forma. Os alunos são incentivados a colocar a mão na massa e procurar soluções para o problema. B. Tematização. Professores e alunos juntos passam por um processo de decodificação desses temas escolhidos, então definem um problema relacionado ao assunto que se tornará um projeto. C. Aprendizagem. Não pode ser entendida como um resultado do desenvolvimento do aluno, mas sim como o próprio desenvolvimento do aluno, pois requer compreensão do todo, assim como das partes, e estas deverão ser entendidas no contexto do todo. D. Investigação temática. O professor deve conhecer a fundo o aluno, desde o seu contexto social até as suas aptidões. A partir disso, ele planeja as temáticas a serem trabalhadas durante as aulas. Ou seja, o aprendizado é pautado nas experiências de vida dele. O que é que essa questão está pedindo da gente? Qual a etapa? Qual dessas não é uma etapa da construção, né, do pensamento, da proposta de Paulo Freire? Gente, essa letra C da questão atual, vocês estão colocando? A C? Cláudia Regina foi de D. Alguém está indo de B? D, B. Está bem variado essa alternativa aqui. Gente, uma sutileza na resolução dessa questão, né? Paulo Freire, ele foi, né, muito emblemático, né, na horizontalidade do seu trabalho, é isso? Então, a aprendizagem não pode ser entendida só como um resultado, mas como um processo, né? A questão do todo nas partes e das partes no todo. É uma nuance, né? Não só Paulo Freire, mas bastante teóricos, né? Tem essa perspectiva. O próprio construtivismo dá ênfase ao processo de construção da aprendizagem. Então, é uma questão muito sutil, não é uma questão fácil, né? A investigação temática, a tematização e a problematização são fases do pensamento do trabalho piagetiano. E é óbvio que o objetivo é a aprendizagem, só que ela não é entendida apenas como resultado, ela é entendida como o próprio processo, o próprio desenvolvimento do aluno. Muitas, né? Muito difícil essa questão. Para compreender a dinâmica do trabalho pedagógico escolar a partir do currículo, é necessário que se tome como referência a cultura escolar consolidada, isto é, as práticas curriculares já vivenciadas, os códigos e os modos de organização produzidos, sem perder de vista que esse trabalho se articula ao contexto sócio-histórico-cultural mais amplo e guarda com ele estreitas relações. O currículo torna-se, com base nessa abordagem, expressão da prática e da função social da escola. Nesse sentido, a cultura e o currículo são entendidos como práticas de significação. Quem está dizendo isso é Tomás Tadeu da Silva, né?
Considerando que alguns estudos destacam a existência de dimensões curriculares, prescritivo ou formal, real e oculto, né? Quando nós estamos estudando as teorias curriculares, dissemos que tem 3: formal ou prescritivo, né? É a mesma coisa. O currículo formal, currículo real e currículo oculto. A partir daqui, de Tomás Tadeu da Silva, vamos lá. Qual seria cada um? O currículo, que se caracteriza quando ocorre a materialidade por meio das práticas vivenciadas em sala de aula. Seria o quê? Prescritivo, real ou oculto? 2. O currículo representa tudo que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Seria o quê? Prescritivo, real ou oculto? 3. O currículo explicita as intenções e os conteúdos da formação, estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. O candidato vai preencher as lacunas, né, e encontrar alternativa que obedeça à ordem que você preencheu. Vamos lá. Opa. Letra A, né? O currículo real se caracteriza quando ocorre a materialidade por meio das práticas vivenciadas em sala de aula. O currículo oculto é tudo que o aluno aprende na escola. Vendo, observando, sendo cobrado no currículo, formal ou não, ouvindo conversa, né, vendo práticas, vendo atitudes, vendo ações, é o oculto. E aquele que explicita as intenções, os conteúdos, o nome já está dizendo, está nas diretrizes, está nas disciplinas, ele é o formal, né? Então, são 3 tipos de currículo. O formal é o que está, ou prescritivo, o nome já está dizendo. Ele está prescrito, ele está nos documentos, ele está lindamente nos seus planos de aula, ele está lá formalizado através de documentos palpáveis, visíveis, intencionais. Existe o real. O real é o que se materializa. Essa questão usa essa palavra fantástica. É o que você consegue colocar em prática daquele currículo formal. Gente, nem tudo que está no papel, está nas diretrizes, está no currículo da escola, da secretaria, ele vai se concretizar. Ele é o formal. Aquilo que você consegue colocar em prática, consegue materializar, é o chamado currículo real. E aquilo que você ensina, você não, a escola como um todo, ensina, através das rotinas, através das falas, das atitudes, das intenções subliminares, até não intencionais, muitas vezes, é o currículo oculto. Então, são as 3 tipos ou dimensões lá do currículo. É bastante cobrado também nas provas de concurso. E parabéns, todo mundo acertou. O projeto político-pedagógico da escola é um documento de elaboração anual obrigatório. Opa, obrigatório. De acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96, que irá reger todas as atividades durante o ano letivo. São considerados deveres da equipe gestora na articulação do PPP e da organização pedagógica, exceto a elencar as ações a serem desenvolvidas por cada setor responsável
pela execução de tarefas e os recursos necessários, de acordo com cada plano de ação determinado. B. Articular um projeto que esteja o mais alinhado possível com as expectativas dos pais e alunos, sem deixar os valores da instituição de ensino e de seus professores de lado. C. Definir as diretrizes, as metas e os métodos para que a instituição de ensino consiga atingir os objetivos a que se propõe, contendo as técnicas de avaliação a serem utilizadas, bem como a estrutura das aulas segundo o currículo exigido. D. Engajar toda a comunidade e contar com a participação de todos os agentes sociais envolvidos na escola. Contudo, quanto a debates relativos ao planejamento de aulas e métodos de ensino, a participação deverá se limitar à comunidade pedagógica da escola. A, B, C ou D? Todo mundo indo de D, né? E acertando. Ah, professora, em uma questão aí anterior, você falou que o conselho escolar não tinha esse papel de agir pedagogicamente e tal, né? Esclarecendo, na elaboração do currículo. O que está colocado aqui é participar dos debates, engajar a comunidade e contar com a participação de todos os agentes sociais envolvidos na escola. Contudo, quanto aos debates do planejamento de aula, só seria a comunidade pedagógica. O debate, ele é da comunidade escolar. Aquela outra questão, só deixando bem claro, aquela outra questão falava da elaboração do currículo, né? Que com certeza tem um enfoque maior de quem tem a competência técnica específica. Agora, não é por isso que a comunidade escolar, pais, funcionários e todas as esferas, todos os segmentos, deixem de participar dos debates sobre o planejamento, sobre ações pedagógicas, sobre avaliação. Participar do debate, ok? Vamos lá. O conselho de classe é um dos mecanismos que possibilitam a gestão democrática na escola, a qual está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/96. São consideradas características do conselho de classe, exceto a. Organização interdisciplinar. B. Centralidade da avaliação escolar como foco de trabalho da instância. C. Emissão de pareceres para dirimir dúvidas nos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro. D. Forma de participação direta, efetiva e entrelaçada dos profissionais que atuam no processo pedagógico. Questão muito fácil, né? E a gente precisa só marcar. Uma leitura criteriosa e marcar. Sobre a questão 51, qual seria a alternativa correta? Essa letra D é sobre a 51?
Vocês estão compreendendo que está falando do conselho de classe. Vocês estão lembrando, né? Conselho de classe, não conselho escolar. Ah, conselho de classe. Um órgão colegiado da escola. Vamos lá. Gente, olha só. A escola, ela tem vários órgãos colegiados. O Grêmio Estudantil, o Conselho Escolar, que é de todas as... tem participação de todos os segmentos da escola, e ele dá conta de todos os aspectos da escola, elaboração do PPP, etc. Mas existe o Conselho de Classe, que é um conselho, o conselho que trata das aprendizagens dos alunos. Ele vai tratar das aprendizagens, certo? Ele não vai tratar de financeiro, do administrativo, não. Ele trata somente das questões pedagógicas, somente. Participam desse conselho professores, gestores, os suportes pedagógicos da escola, supervisor, coordenador, né, o suporte pedagógico, e alunos e pais, os que estão envolvidos diretamente no processo de aprendizagem. Então, conselho de classe não é a mesma coisa de conselho escolar. É uma característica do conselho de classe, organização interdisciplinar. Por quê? O conselho de classe para tratar dos alunos do 6º ano. Estão lá, professor de língua portuguesa, geografia, história, matemática, arte, educação física, ensino religioso, todos os professores. Então, ele é organizado interdisciplinarmente. B, centralidade da avaliação escolar como foco de trabalho da instância. Sim. Por quê? Porque todo o trabalho pedagógico realizado, ele vai ser mensurado, avaliado, monitorado através da avaliação. C, ele vai emitir parecer do financeiro, do administrativo? Não, só vai emitir o parecer pedagógico. Por isso que essa é a exceção. D, é uma forma de participação direta, efetiva e entrelaçada dos profissionais que atuam no processo pedagógico, certo? A Lei 585 do Estado do Rio Grande do Norte, ela tornou, né, o conselho de classe obrigatório. Tem lá as normas para se acontecer o conselho de classe, inclusive com participação de representantes de pais e alunos. Desde que a lei, né, foi implementada em 2016, os conselhos de classe vêm acontecendo, né, começando nas escolas, todos os professores, como fala aqui, interdisciplinarmente, tratando das aprendizagens das escolas, estamos começando um processo, né, foi feito um processo, um trabalho de uma célula, um trabalho teste sobre como isso vai acontecer nas escolas e está iniciando também com a participação de pais e de alunos. Então, é importantíssimo. A escola é cheia de colegiados. Tem o conselho de caixa escolar, não é o mesmo conselho escolar. E o conselho escolar não é o mesmo conselho de classe. O conselho de classe é específico da aprendizagem, específico da parte pedagógica. Ok, pessoal? Então, a alternativa é C. Ela está pedindo a exceção. Esse conselho de classe, não é o conselho escolar, não vai falar do administrativo do financeiro. Conforme o que diz a letra D, ele tem só atuação no pedagógico. Tá certo, gente? Vamos lá. Estamos aqui para isso, né? Para a gente, o momento de deslizar e errar aqui. Lá na prova, a gente não vai mais confundir conselho escolar com conselho de classe. Ao longo da história da educação, temos importantes contribuições para o campo da didática e, consequentemente, para o ensino.
Entre elas, destaca-se as contribuições de Comênio com a didática magna e também de Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi e Herbart. Acerca desses pensadores, quais as contribuições de cada um deles para o ensino? 1. Jean-Jacques Rousseau defendia que a preparação da criança para a vida futura deveria basear-se no estudo das coisas. 2. Pestalozzi atribuía grande importância ao método intuitivo, levando os alunos a desenvolverem o senso de observação e análise. 3. Herbart parte de uma linha construtivista, em que o fim da educação é a moralidade e a produção do conhecimento se materializa na interação entre a criança e a sociedade. Esses 3 autores formaram a base do pensamento europeu. Com relação às assertivas, podemos afirmar que todas as assertivas são verdadeiras? B. Todas as assertivas são falsas? C. Apenas uma assertiva é verdadeira? D. Apenas uma assertiva é falsa? E. 2 assertivas são verdadeiras e 2 assertivas são falsas? O que é que vocês acham? Ah, professora, eu não estudei a fundo, por exemplo, Rousseau, né? Algumas bancas, elas cobram os precursores da didática e vão chamar esses nomes aí, né? Outras só falam da história da didática com Comênios, né? Que é o pai da didática, deixe ele, né? Pai da didática moderna. Então, aquilo que eu falava lá no início, mesmo que eu não estudei a fundo esses autores, se eu tiver uma leitura criteriosa, um conhecimento básico da educação, eu posso não chutar, porque concurseiro preparado não chuta, né? Ele arrisca, né? Ele encontra caminhos, lá no primeiro slide da aula de hoje de Alice, né? Para conseguir ganhar a questão. Vamos lá. Vamos lá, vamos nos arriscar. O que é que vocês acham? Eu sempre dou aquelas dicas. Tem uma que você tem certeza? Vá por ela, vá fazendo as suas eliminações, né? Olha só, tem gente indo de alternativa D. E aí, pessoas, alguém com outra alternativa? Não desista de nenhuma questão, viu? Na hora da prova do concurso, cada questão conta. Estou vendo aqui que duas pessoas apenas arriscaram a questão. Conscientemente, gente, ou foram buscando caminhos? Rafânia e Josiane. Alô? Vamos lá. E acertaram, gente. Por quê? Ah, eu não estudei a fundo Jean-Jacques Rousseau, não estudei a fundo Pestalozzi, mas vi, estudando tendências pedagógicas, que Herbart é um representante da tendência pedagógica liberal tradicional. Então, ele não pode ser o construtivista. Então, eu tenho certeza que Herbart, essa número 3 é uma alternativa falsa. Jean-Jacques Rousseau, né, ele
foi um representante do iluminismo, né, daquele movimento de abertura, de sair da escuridão, do pensamento mais, né, do iluminismo. Então, sim, ele poderia sim defender que a criança deveria estudar as coisas. Pestalozzi, né, ele trabalhou, foi um dos primeiros lá, né, no final do século XIX para o século XX, no início do século XX, defendeu o quê? Trabalhou com crianças com deficiência naquele tempo. Então, sim, ele tinha, né, uma busca de que os alunos fossem ativos. Eles estão lá na tendência pedagógica liberal, progressivista, onde o aluno passa a ser ativo. Ele sai daquele estado de passividade da tradicional, lá com Herbar, e ele vem para a progressivista como um sujeito ativo. Então, sim, observação e análise. Olha só, né? E aí, com certeza, esses autores formaram não só a base do pensamento europeu, mas ocidental para cá, para nós, né, para o Brasil, influenciou bastante. Tanto é que nós temos as tendências pedagógicas e eles estão como representantes dessas tendências. Então, uma leitura criteriosa, mesmo que eu não tenha estudado a fundo esses autores, eu posso buscar nos outros conhecimentos que eu tenho nas outras leituras, o caminho de Alice para onde eu quero chegar, que é o quê? Acertar a questão. Parabéns. Tá? Parabéns para as meninas Rafane e Josiane, arriscaram. Na prova, não perderiam essa questão, né? Ganhariam essa questão. O projeto político-pedagógico, parabéns, crianças. Amei. Estou orgulhosa de vocês. Eu sei que a maioria acertaria, mas às vezes não ficam querendo arriscar, né? Gente, esse é o momento de arriscar. Bora lá, a gente faz a turma de questões para arriscar, a se jogar aí na fogueira das questões. O projeto político-pedagógico representa uma forma de construção democrática garantida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O PPP é um alicerce para o trabalho de toda a escola, uma vez que se constitui na identidade da escola. É um instrumento político e pedagógico e deve ter como ponto de partida e de chegada a prática social. Ilma Passos Veiga, né? Tomando como ponto de partida as ações a partir do PPP, é correto afirmar que, o PPP define princípios administrativos e pedagógicos. Sim ou não? Isso é o candidato lá na prova. Tem uma afirmativa e eu me pergunto, sim ou não? Né? 2, PPP contempla os momentos didáticos em sala de aula, abordando temas, recursos, objetivos e avaliações de cada um dos componentes curriculares, sim ou não? 3, sua elaboração exige um trabalho dinâmico voltado às questões do cotidiano escolar, sim ou não? 4, envolve a caracterização econômica, social, política e cultural do contexto em que a escola está inserida. Sim ou não? 5, cabe a cada professor construir seu próprio projeto político-pedagógico, de modo a justificar os pressupostos norteadores da sua prática educativa de forma independente. Sim ou não? Vou lá nos que eu tenho certeza, ou também dos que eu tenho certeza que são corretos, ou dos que eu tenho certeza que não são corretos, e vou construindo as minhas opções para chegar corretíssimo na resolução da questão. A. Estariam corretas a 1, a 4 e a 5. B. A 1, a 3 e a 4. C. 2, 4 e 5. D. 1, 2 e 3. E E. 3, 4 e 5. Sempre buscando compreender toda a afirmativa.
B, a maioria de B está entre B e D, né, pessoal? Vamos lá. B e D. Na alternativa B, a 2 não seria correta. Na alternativa D, é isso? A 4 e a 5 não estariam corretas. E aí? B ou D? Ou outra? Vamos lá. Gente, o PPP, ele é um documento amplo da escola. Lá estão definidos princípios administrativos e princípios pedagógicos. Só faz o currículo escolar, os componentes, as aprendizagens que o aluno deve ter, as competências que ele deve desenvolver, devem estar no PPP da escola? Sim, mas não tem tudo. Todos os procedimentos, os momentos, temas, recurso utilizado, tudo da sala de aula vai estar lá no PPP? Não. Ele vai conter, de forma geral, quais são o que se entende por aprendizagem, o que se entende por conceito de criança, de adolescente, de avaliação, vai ter em linhas gerais as competências, os projetos que são da escola, mas ele não vai contemplar todos os momentos didáticos, dos 200 dias, de todas as disciplinas, de todas as etapas que a escola possui. Não, né? E por que não é a 5? Cada professor vai construir seu próprio PPP? Não. Então, as eliminadas são a 2 e a 5. Nem o PPP vai contemplar todos os momentos didáticos, nem o professor vai fazer o seu PPP do jeito que ele quer. Não é assim. Vamos lá. Paulo Freire. Alguma colocação, gente? Paulo Freire, grande educador brasileiro, em sua obra Pedagogia e Autonomia, defende uma prática docente educativa e progressista em favor da autonomia dos educandos. Para isso, define saberes necessários à prática educativa. Sobre estes saberes, assinale a alternativa incorreta. A. Ensinar exige ética e estética. B. Ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural. C. Ensinar exige transferir conhecimento. D. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. E. Ensinar exige alegria e esperança. A, B, C, D ou E. Uma questão fácil para quem, né, estuda e conhece a obra de Paulo Freire. Vocês acertaram. Com certeza, Paulo Freire jamais defenderia a transferência de conhecimento. A esse pensamento de transferir conhecimento, Paulo Freire rechaçou, rejeitou, chamando de educação bancária, criticou essa concepção de ensino baseada na transferência, na transmissão de conhecimento. Contudo, alerto a algum desavisado sobre algumas armadilhas que tem nessas alternativas. Ensinar exige ética e estética. Alguém pode achar, né, aquilo que eu falei lá na aula 1, algumas palavras
não tem o mesmo significado do que tem no senso comum. No senso comum, estética está só relacionada à beleza. Não que Paulo Freire não tenha falado da beleza, ele chamava de boniteza, a boniteza do ensino. Agora, essa concepção, né, da ética aliada à estética está relacionada à sensibilidade. Inclusive, o princípio ético, os princípios das diretrizes curriculares nacionais brasileiras, de todas as etapas da educação básica, eles vão dizer que são 3 princípios: éticos, políticos e estéticos. Estéticos relacionados à sensibilidade no trato com as questões pedagógicas. Alternativa A está correta. Alternativa B, ensinar exige reconhecimento de assunção da identidade cultural, né? De elevação, né? De reconhecimento da cultura das pessoas que geralmente não são privilegiadas, né? Até bem pouco tempo, e ainda reina uma ideia de que uma pessoa culta é uma pessoa que tem escolaridade, né? Com Paulo Freire, esse pensamento foi criticado. A cultura, a cada término do ciclo, né, do tema gerador, Paulo Freire fazia lá o círculo de cultura, né? Onde as pessoas iam festejar aquele aprendizado no final de cada tema gerador, trazendo todos os seus objetos, as suas coisas, os seus saberes para o coletivo. Então, ensinar exige para Paulo Freire reconhecimento e assunção da identidade cultural. Letra D, exige risco, aceitar o novo e rejeitar a discriminação. Ensinar. Aí alguém poderia achar que a alternativa é, está muito pueril, né? Está muito informal, alegria e esperança. Sim, Paulo Freire falava da boniteza, da alegria, da esperança sem espera. Ele falava a esperança sem espera. Né? Você esperançar é você esperar fazendo, buscando. Não esperar que caia assim, né? Do céu. Então, parabéns, letra C. Mas as questões servem para a gente rememorar outras concepções que podem ser, né, colocadas em xeque sobre o pensamento de Paulo Freire em outras situações de concurso. Na educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a partir de uma organização curricular que compreende 5 A. Componentes curriculares. B. 5 áreas de conhecimento. C. 5 eixos estruturantes. D. 5 concepções pedagógicas. Ou E. 5 campos de experiência. A, B, C, D ou E. Questão extremamente fácil, né? A BNCC, ela traz para a educação infantil 6 direitos e 5 campos de experiências, né? Então, o direito seria o backpack, né, que eu brinco. Brincar, expressar, conviver, né? Participar, explorar e outro seja, conviver e fugiu agora. Quem lembra para mim? Brincar, explorar, conviver, participar. Que mais, gente? Vamos lá? Expressar e conhecer, né? E 5 campos de experiência. Quais seriam? O eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos,
Escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores e formas, e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 6 direitos, já pensou, quase não vi um conhecer-se, né? É conhecer-se. E 6 direitos e 5 campos de experiência. Por que não é a A? Não existem componentes curriculares na educação infantil, somente a partir do ensino fundamental. Eixos estruturantes tem na educação infantil? Tem, são 2, não 5. São 2. Interações e brincadeiras. E concepções pedagógicas, né, elas estão em todo lugar, não só na educação infantil, e elas devem basear-se, né, no ensino por competência, na criança como sujeito de direito, as concepções que estão orientadas lá nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Aí elas fundamentaram a BNCC, né, na parte da educação infantil. 56. A Base Nacional Comum Curricular para o ensino fundamental organiza-se em áreas de conhecimento. Qual área do conhecimento compreende o maior número de componentes curriculares para os anos iniciais do ensino fundamental? Área de linguagens, área de matemática, área de ciências da natureza, área de ciências humanas ou área de ensino religioso? Facílimo. Para quem estudou, gente, as pessoas erram muito essa questão, né? Mas vocês, claro, estudam, sabem, né? É a área de linguagem. A área de linguagem, nos anos iniciais, ela tem 4 componentes, né? Arte, língua portuguesa, arte, educação física e qual, gente? Né? Aliás, a língua inglesa ela vai entrar a partir do 6º ano, não é isso? Na língua inglesa não tem, então são 3. Na educação, na matemática, só tem um componente, matemática. Nas ciências humanas, história e geografia. Nas ciências da natureza, as ciências naturais. E o ensino religioso. Então, geralmente as bancas costumam tentar confundir o concurseiro no que seja área e no que seja componente. A área é mais geral e o componente são as famosas disciplinas. Ok? A didática geral estuda as expressões de práticas pedagógicas que decorrem de determinado tipo de relação social no interior do modo de produção que a sustenta. Assim, esta prática é sempre demarcada por um momento histórico. Martins define 4 concepções que são transmissão, assimilação, aprender a aprender, aprender a fazer e a sistematização coletiva do conhecimento. Acerca dessas concepções pedagógicas que demarcam o processo de ensino e aprendizagem em nossa sociedade, podemos afirmar que a concepção da sistematização coletiva do conhecimento tem como fundamentos: a escola é um espaço de ação e reflexão. B, o professor é o mediador do conhecimento. 3, eu falei B, né? 2. 3, estudante é um ser passivo. 4, as práticas devem partir da realidade dos estudantes. 5, o conhecimento se produz a partir da reprodução e memorização dos conteúdos. As alternativas corretas são A, 1, 2 e 4, B, 2, 3 e 4, C, 3, 4 e 5, D, 1, 2 e 5, ou E, 1, 3 e 4. E 5, aliás. Gente, é muito fácil, né? Por favor. Vamos lá. Uma leitura mais criteriosa.
Letra A. Nem o estudante é um ser passivo, eliminaria, então, no caso, a 3, e nem o conhecimento, ele se baseia, ele se produz a partir da reprodução e da memorização dos conteúdos. Né? Uma questão extremamente fácil. Sim, a escola é um lugar de reflexão, sim, o professor é mediador do conhecimento, e sim, as práticas devem partir da realidade. Não só permanecer na realidade. Né? Atento que às vezes as questões costumam deturpar isso, mas partir da realidade, sim. Considerar a realidade, sim. Ok? Pérez destaca que a produção do conhecimento passa por transformações das ciências e no seio da sociedade, e defende uma produção de conhecimento com autonomia, criticidade e espírito investigativo. Assim, defende a prática pedagógica a partir do paradigma emergente, que é construído por uma aliança entre 3 abordagens, segundo a autora. Quais são as abordagens que formam essa aliança? 1. Abordagem progressista. 2. Abordagem conteudista. 3. Abordagem holística. 4. Abordagem criativa. 5. Abordagem do ensino com pesquisa. As assertivas corretas são 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 1, 3 e 5, 3, 4 e 5, ou 2, 3 e 5. Quais são as abordagens que vão formar a aliança? Todo mundo indo de D. Vamos lá. Essa questão parece fácil, mas ela traz elementos muito próximos, né? A maioria de vocês foi de D. Pois é. De cara, a gente elimina a 2, que é a abordagem conteudista. Né? A gente elimina a abordagem conteudista. E, então, a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E, elas somem. E aí, para a construção, para a questão do ensino, né? Ficou entre progressista, holística, criativa e ensino com pesquisa. E, de fato, gente, é uma decisão muito difícil, porque a abordagem criativa, ela pode estar inserida, ela está inserida na abordagem progressiva, ela está inserida na abordagem holística, né? Mas como ele trata aqui das ciências, né? O termo holístico, ele é mais utilizado, é uma concepção mais debatida na ciência hoje, né? Talvez essa questão tenha até ido para recurso, porque a aprendizagem criativa também ela é exigida, ela é pensada, ela é pregada pelo ensino, né, pelas novas abordagens na educação. Agora, o que pode configurar
que a letra C tenha tomado, né, para si a opção correta, porque a abordagem criativa talvez não seja uma abordagem com corpo, né, para se igualar à abordagem progressista. A progressista tem que estar presente. Entendeu, pessoal? A abordagem progressista, a gente tem 2 grupos de tendências. Lembram? As tendências pedagógicas liberais e as progressistas. Então, há eu ficaria em dificuldade da holística com a criativa. Agora, nunca abriria mão da progressista. É o que faz com que a alternativa C seja a mais completa. Né? Então, a D seria o quê? A abordagem holística, criativa e pesquisa. E deixaria de fora a progressista, que não pode. Né? Por quê? Porque a progressista, ela traz em sua marca a transformação social. Uma abordagem que luta pela transformação social. E é importantíssimo que ela esteja, né, que essa aliança seja feita para que a produção do conhecimento ele tenha criticidade, né, autonomia e etc. Então, vamos lá. Olha só os detalhes, as nuances de cada questão. A corrente teórica da psicologia. Pessoal, ficou claro aí essa porquê da letra C, né? A corrente teórica da psicologia, que tem sua tradução do inglês para o português e significa comportamento, conhecida também como teoria ou abordagem comportamentalista, é a corrente teórica do aprender a aprender, do behaviorismo, do ensino tradicional, do socioconstrutivismo ou do ensino por competências. É uma questão extremamente fácil, né? A questão 59. A, B, C, D ou E? A teoria comportamentalista. Gente, não é porque eu fico dizendo, é fácil que se errar tem algum problema. Não tem nenhum problema, né? Esse é o momento da gente... eu não sabia, eu né, me confundi aqui. Esse é o momento, tá certo? Isso mesmo, o behaviorismo lá de Skinner, né? Do reforço, do estímulo-resposta, né? Das máquinas de ensinar, né? Que é uma visão comportamentalista da educação. A centralidade de uma ciência pedagógica se põe como forma de captar o caráter dinâmico das práticas educativas, como práticas sociais que são, e como possibilidade de dar conta de sua dimensão praxeológica, que tem, para além da descrição e da explicação, uma preocupação indicativa e uma produção de saberes caracterizados como instrumentos de ação. O objeto de estudo da pedagogia define-se, pois, como a didática, o processo de ensino e suas contradições. B, a experiência, as situações de aprendizagens experimentais. C, a sociologia da educação, a relação de comportamentos que podem ser aprendidos. Ou D, a educação, o ato pedagógico em determinada situação. Qual é a pergunta? Qual é a centralidade da ciência pedagógica? A, B, C ou D? Questão número 60. Fernanda.
foi de D, Luzenícia de D, Natânia de B. O que é que está se perguntando? Qual é o objeto de estudo da pedagogia? A pedagogia estuda o quê? A, B, C ou D? A pedagogia estuda a educação. A didática é um ramo da pedagogia. É uma ciência pedagógica menos complexa. A educação é a ciência pedagógica por si, né? A didática é um ramo dessa ciência pedagógica que estuda o ensino. Tem a ver com a aprendizagem? Tem, porque do ensino decorre a aprendizagem. Mas ela está voltada para o processo de ensino e suas contradições. A educação tem como objeto de estudo, né, a pedagogia, a educação como um conceito amplo, complexo, em todas as suas questões que vão, né, para além do processo de ensinar e aprender. Questão 61. A educação é um fenômeno social. Isso significa que ela é parte do trabalho pedagógico e não está subordinada à sociedade, possuindo objetivos independentes. B, integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. C, dos fatos políticos e está determinada por normas e valores desvinculados da estrutura social. D, do contexto social e se ocupa da compreensão dos comportamentos sociais. A, B, C ou D? A educação é parte de quê? Vocês estão respondendo letra B. A educação é um fenômeno social. Isso significa que ele é parte integrante das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada sociedade. Exatamente. Ela não é uma parte do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico é uma parte dela. C, ela não é uma parte apenas dos fatos políticos e dos fatores desvinculados da sociedade. A educação não pode estar desvinculada da sociedade. E D, ela é parte do contexto social e se ocupa apenas dos comportamentos sociais. É óbvio que não, né? Então, parabéns, responderam efetivamente. Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da didática no Brasil, às suas relações com as tendências pedagógicas e à investigação do seu campo de conhecimentos. Os autores, em geral, concordam e classificam as tendências pedagógicas em dois grandes grupos, quais sejam, acabei de falar isso há pouco tempo, as de cunho liberal, pedagogia tradicional, pedagogia inatista, tecnicismo educacional, e as de cunho progressista, libertária, pedagogia crítico-social dos conteúdos. B, as de cunho tradicional, pedagogia tradicional, operacional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional, e as de cunho transformista, pedagogia libertária, pedagogia crítico-social dos conteúdos. C, as de cunho liberal, pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional. As de cunho progressista, libertadora, pedagogia crítico-social dos conteúdos. D, as de cunho progressista, pedagogia tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional. E as de cunho liberal,
pedagogia libertadora e pedagogia crítico-social dos conteúdos. Questão importantíssima sobre o conteúdo tendências pedagógicas, né? Aqui está falando, ele já deixa claro que são 2 grandes grupos. Quais seriam esses 2 grandes grupos e quais tendências comporiam, né, cada um deles? Vocês estão indo de C, liberal, tradicional, renovada, tecnicista, progressista, libertadora e crítico-social dos conteúdos. Né? E acertaram. Não está completo, mas como as outras estão erradas, né? Cunho liberal, aí tem pedagogia inatista, né? Não tem essa pedagogia inatista na liberal. As progressistas, libertária e crítica social de conteúdo, sim, tem essas duas. B, tradicional, as de cunho tradicional, não, o grande grupo é liberal. E no caso aqui fala, tradicional, operacional também não tem, né? Pedagogia renovada e tecnicismo. As de cunho transformista não, são progressistas. São 2 grandes grupos, liberais e progressistas. Nas liberais, a tradicional, progressivista, que pode ser chamada de renovada, não tem problema, renovada progressivista, tecnicista, né? E a não diretiva, 4. No outro grupo, as progressistas, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Bom, pessoal, nosso maravilhoso tempo, né? Acabou, não vai dar mais tempo, mas uma outra questão. Eu gostaria de saber quem tem alguma dúvida, se as questões de hoje acrescentaram, se foi importante esse exercício, né? Chegamos aí fora as primeiras questões bônus, né, que foram bastante questões, tivemos agora a nossa questão no número 62. Então, estamos aqui no exercício, nessa maratona. Gostaria de agradecer imensamente a participação qualitativa de vocês. Eu que agradeço, vocês é quem são maravilhosos. Agradeço cada reconhecimento, cada elogio. Estamos aqui nos esforçando, né? Falhando aqui e acolá, mas sempre no propósito humano, né? Humano falha, né? Mas sempre no propósito de oferecer o melhor, né? O mais reflexivo, o mais focado, conteúdo de didática para vocês se darem bem nas provas de concurso, em especial da Prefeitura de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte, mas esse conteúdo é basilar para qualquer concurso do Brasil, ok? Um beijão para todos e todas, cheiro no coração, continuem no foco e escolham, né, onde vocês querem chegar para escolher a estrada certa, né, para chegar no objetivo. Um abração.